amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Em agosto de 1939, o Espírito Emmanuel convidou Chico Xavier à psicografia de uma nova obra. Como é sabido na biografia deste apóstolo da mediunidade de Uberaba, conquanto a sua cidade natal seja Pedro Leopoldo, ele se iniciaria em 1932 com o Parnaso de Além-Túmulo e encerraria sua atividade 75 anos depois, uma marca recorde, ainda não superada por nenhum médium na história, de 465 livros. Chico Xavier não seria apenas candidato ao Prêmio Nobel da Paz, pela paz que distribuiu a milhões de pessoas que o visitaram nas duas cidades onde viveu, Pedro Leopoldo, onde se reencarnou, e Uberaba, onde regressou às paisagens do infinito. Chico também seria candidato, naturalmente, ao Nobel de Literatura, pela vasta e copiosa obra produzida, em verso, prosa, conto, romance, crônica, livros doutrinários, que realmente enriquecem a literatura nacional e, sobretudo, confirmam a imortalidade da alma. Naquele ano, pois, de 1938, corrigindo a data, eis que a humanidade se preparava para entrar na Segunda Guerra Mundial, que estouraria em agosto de 1939, quando Emmanuel resolve ditar ao médium um livro singular, A Caminho da Luz. Nesta obra extraordinária, Emmanuel, que podemos considerar como um mestre da síntese, logra fazer em um livro apenas, durante o período de agosto de 38 ao dia 21 de setembro do mesmo ano, portanto algo como 35 a 38 dias de psicografia, ele produz uma obra de quase 300 páginas, onde faz um retrospecto aligerado, sintético, mas nem por isso destituído de fundamentação histórica, da própria historiografia do universo. Desde o Big Bang, a teoria cunhada por Edwin Hubble, que propôs há mais de 80 anos a tese de que há cerca de 14,5 bilhões de anos o universo estava concentrado numa imensa bola, uma bola de energia que de repente explodiu, não se sabe por que causa, espalhando matéria por todo o universo e gerando o ninhal das galáxias, as nebulosas, as aglomerações de estrelas, a poeira estelar, e este universo está, portanto, em constante expansão. Portanto, o Big Bang, a grande explosão, hoje é uma tese aceita entre cada 10, 9 cientistas a aceitam, por ausência de uma tese mais compatível. Porque a outra tese seria a religiosa, em que aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus teria começado a construção do universo e o teria feito junto com a Terra em 6 dias, repousando no 7º. Deus era um pouco baiano. Após cansar de fazer o universo, foi para as areias de Porto Seguro repousar, deixando toda a criação pronta em 7 dias de 24 horas. Hoje, modelo não aceito nem mais por teólogos,
por padres, por pesquisadores da igreja, desde os anos 30, 40, quando Teilhard de Chardin, o notável naturalista, padre, jesuíta, antropólogo, escritor, ensaísta francês, estabeleceria novos marcos de pensamento dentro da igreja, propondo uma revisão dos conceitos teológicos de bem e de mal. E ao pesquisar sobre a antropologia, ele que era antropólogo, ele concluiu de que o universo é muito mais antigo do que possamos conceber. Agora de que o imenso telescópio Hubble foi lançado há alguns anos, mais de 20, e se encontra no espaço representando com o seu nome a genialidade de Edwin Hubble, que leva o seu segundo nome a esse artefato de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, que possui uma lente capaz de enxergar uma vela acesa a 1 milhão de quilômetros e pode enxergar os confins do universo a aproximadamente 15 bilhões de anos-luz. As fotos mais precisas e mais notáveis, cirúrgicas mesmo, do Hubble, demonstraram que as galáxias mais distantes da Terra estavam aproximadamente, em números redondos, a 15 bilhões de anos-luz. Isso significa, numa escala estelar, que a luz dessas estrelas demoraram e ainda se demoram 15 bilhões de anos para chegar à Terra. O que pode nos levar a imaginar que algumas dessas estrelas nem existem mais. Apenas a sua luz está viajando no espaço, mas ela já se destruiu, ela já deixou de existir, ela já explodiu, transformou-se numa estrela anã, foi sugada por um buraco negro, mas a sua luz projetada no espaço viaja e está chegando à Terra agora. Mais de 15 bilhões de anos. Nós estamos, portanto, vendo o passado. Não estamos mais vendo o presente. Como isso é estonteante. Eu me recordo que no meu tempo de estudante, de primeiro grau, portanto, primeira a quarta série, hoje com outra nomenclatura, eis que numa noite na minha cidade natal, no norte da Bahia, fomos todos atraídos por volta das 7 horas da noite para ver um estranho espetáculo no céu, como se fosse uma bola explodindo e varrendo o verde. Depois explodia no meio o azul e o azul varria o verde. Depois o laranja explodia e varria o azul. E aquela bola imensa no céu, do tamanho de uma lua no seu apogeu, uma lua nova, ela se representou até alta madrugada e depois o fenômeno desapareceu. No dia seguinte, lá estava eu com o meu short de tergal, com a minha camisinha branca, com o cromo do colégio, Grupo Escolar Alfredo Viana, segurando minha pastinha, que era um saco plástico de supermercado, onde estavam os livros e o caderno. E todos nós íamos para o pátio do colégio, inicialmente para formar uma fila indiana e cantar o hino nacional. Música que hoje boa parte dos brasileiros desconhece. E depois íamos para a sala, em fila indiana. E o comentário na fila era esse: você viu ontem as bolas de fogo no céu? Eu vi. Eu estava tomando café às 7 horas da noite, quando minha mãe me chamou. Nós saímos na varanda e lá estavam as bolas. E o que é que sua mãe lhe disse? Minha mãe entrou apavorada, recolheu a gente, levou para a gente de casa. E meu pai saiu e disse: é o fim do mundo. Esse aí é o sinal de que Jesus está voltando e vai se acabar o mundo. E eu ali, olhando aqueles comentários de colegas de outras turmas, fiquei me lastimando, mas ninguém me contou. Ninguém me disse nada em casa de que Jesus está voltando, vai pegar todo mundo e eu fico. Por que ele também não me leva? Porque eu deixo de estudar, deixo de frequentar a escola, vou para o paraíso, porque dizem que o céu é muito bom.
e fiquei um pouco traumatizado, porque todo mundo sabia da novidade, mas eu era Roberto Carlos, eu fui o último a saber das coisas. A novidade passou e meses depois, um observatório astronômico de São Paulo, com informações da NASA, confirmou de que aquilo era uma estrela que havia explodido há 8 milhões de anos atrás. Agora nós estamos vendo apenas a projeção da luz e sua morte, mas a estrela sequer existia. Ela já tinha 8 milhões de anos que tinha morrido, e a sua luz, a explosão que a destruiu, viajava no espaço, chegando à Terra agora. Depois daquele comentário eu fiquei fascinado por ciência, por astronomia, e passei a ler de tudo, a assistir os programas. Quando a TV Aratu chegou à minha cidade, aproximadamente setembro, outubro de 1974, eu tinha 10 anos de idade, e nunca esqueço a vinheta, que era o começo do dia quando a TV entrava no ar. Bom dia, Bahia. E aquela moça cantando, e eu me encantava com aquele galinho da TV que anunciava a TV Aratu, a única disponível na cidade, com aqueles imensos chuviscos no TV, colorado RQ, preto e branco. Eu sei que a Maria nem sabe do que é que eu estou falando, somente os que dobraram o cabo da Boa Esperança. Os que têm mais de 50 sabem do que é que eu estou falando. Eu fiquei fascinado e passei a estudar de tudo que é ciência para compreender a mecânica do universo. E descobri então que o sistema solar tinha um Sol e que 9 planetas giravam em torno dele, sendo nós o terceiro, que estamos aproximadamente a 149 milhões de quilômetros do Sol, e que a luz do Sol, se ele fosse apagado com uma lâmpada como essa e acesa imediatamente depois, nós ficaríamos na Terra 8 minutos no escuro, porque é o tempo que a luz saía do Sol para chegar à Terra com toda a sua velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. No vácuo, a luz precisaria de 8 minutos para voltar a iluminar a Terra. E eu fiquei fascinado de que na Terra nos valemos das medidas como o centímetro, o milímetro, o metro, o quilômetro, para poder entender as distâncias. Mas no espaço é tão grande que os cientistas criaram o ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Se eu disparar uma lanterna como essa e projetar uma claridade, jogando para o espaço, esse feixe de luz sai a 300 mil quilômetros por segundo. E dentro de um ano terá percorrido 9 trilhões, 476 bilhões, 180 milhões, 375 mil quilômetros. Em números redondos, 9 bilhões e 500 milhões de quilômetros. E ela não se detém. Mais um ano e ela vai para 18 ou 19 bilhões de quilômetros. E vai viajando no espaço infinito sem ninguém poder detê-la. Como as distâncias são gigantescas. Então no espaço, a distância tem que ser medida pelo ano-luz, porque o metro ficaria tão descomunal que precisaríamos de cálculos numéricos gigantescos para calcular quilômetros. Preferível o ano-luz. Como tudo isso fascina, mas eu estava na Terra e era preciso conhecer a história da Terra. Quando me tornei espírita aos 16 anos de idade, 37 anos atrás, dei-me conta da imensa literatura espírita e um dia veio às minhas mãos este livro, A Caminho da Luz, onde Emmanuel faz uma síntese desde o Big Bang, demonstrando que a Terra foi um pedaço do Sol, da nebulosa solar, que se desprendeu numa grande explosão, e posteriormente a própria Terra regurgitou um seu pedaço para formar a Lua.
Ambos ficaram presos pela atração, nosso satélite vinculado à Terra, controlando as marés, pelo seu equilíbrio, e consequentemente foram se resfriando ao lado do imenso astro-rei, que é maior do que a Terra aproximadamente 1.300.000 vezes. Se a Terra é grande, imaginemos o Sol 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Como ele é gigantesco, cuja temperatura no seu solo, no solo do Sol, é de aproximadamente 6 milhões de graus. Enquanto nós na Terra, com 100 graus de calor, esquentamos uma água para fazer um chá ou um café. E se colocar os dedos, a unha não volta. Só para se ter uma ideia das temperaturas gigantescas. E o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Já é uma estrela decadente, amarela, já está morrendo. Dentro de 5 bilhões de anos, o Sol, que consegue converter 400 milhões de toneladas de massa em energia em um segundo, vai morrer. Porque ele tanto converter, em um momento ele ficará sem massa. Então ele se apaga. E todos os planetas do sistema solar morrerão apagados. Mas isso tem 5 bilhões de anos até lá, muita jornada espírita nesta casa. De modo que não há o que temer, pelo menos por enquanto. Mas o planeta é o único que está situado, diz Emmanuel, na zona habitável. Próximo demais está Vênus, com seus 450 graus de calor na superfície. Talvez algumas bactérias possam viver a esta temperatura. E longe demais está Marte, onde a temperatura no inverno pode chegar a mais de 120 graus abaixo de zero. E mais ou menos 20 negativos no verão marciano. O que significa que podemos suportar 20 graus. Moscou, há 2 anos atrás, teve 60 graus centígrados de frio nas ruas de Moscou. Uma cidade agora da China acabou de ter 87 graus de frio, em pleno inverno, que está castigando a Europa, e já matou mais de 70 pessoas. Enquanto nós estamos fechando o verão para entrar no outono. Europeus e americanos estão sonhando com o fim do inverno, de gelo das neves, para voltar para uma outra estação mais amena, a que eles vão penetrar, correspondente aos trópicos do norte, e não abaixo da linha do Equador, que é o nosso caso. Eu ficava olhando essas diferenças e me fascinava dia a dia, tentando entender como essa mecânica da Terra, como é que nós conseguimos viver, como é que nós conseguimos construir, e fui lendo de tudo. Tornei-me um devorador da literatura especializada, ciência, física, astronomia, formei-me em história, lecionei durante 32 anos em sala de aula a essa matéria, tanto história geral quanto história do Brasil, e ao mesmo tempo fui lendo tudo de ciência que me caía, adquiri enciclopédias que hoje a maioria dos estudantes desconhece, a Mirador, a Barça, a Britânica e outras, onde eu pegava aqueles volumes gigantescos para abrir no verbete que me interessava e ler em papel físico, aspirando aqueles ácaros maravilhosos das páginas mofadas. Hoje, a senhora Wikipédia substituiu tudo. E qualquer dúvida, o Dr. Google resolve. Ele vai atrás da superficialidade da informação, sem o aprofundamento. Fui descobrindo que a Terra era mais líquida, tinha pouca área sólida. São os continentes, e os continentes estão em cima de placas tectônicas. E essas placas, de vez em quando, se movem. Não necessariamente a da América do Sul, porque creio que aqui muitos devem ter sabido que no fim do mês de dezembro, um senhor de idade foi para a internet e anunciou que os seus guias espirituais lhe haviam revelado que um tsunami castigaria o Brasil entre os dias 22 de dezembro e 6 de janeiro. E cidades como Fortaleza, Salvador, Recife,
Florianópolis e o Rio seriam as mais atingidas, sendo completamente destruídas. As outras seriam atingidas, mas iriam sobreviver. Eu vi aquele anúncio, muita gente me mandou, no único dia recebi 18 vídeos. E o curioso é que quem me mandava eram irmãos espíritas, que não gostam muito de ler nem de pesquisar. Mandavam para mim como se eu fosse um ISO 9002, um centro de segurança. Marcelo, examine isso aí e me diga se isso é verdade. Me deu vontade de responder: pesquise você. Eu vou chegar a uma verdade, você chega à sua verdade. Vá pesquisar também. Por que aqui eu tenho que gastar meu fosfato e meu tempo para fazer uma pesquisa para você, Zé Carioca reencarnado? Bicho preguiça, né? Mas aí eu fui ver, estudei um pouco de geologia, fui pesquisar alguns sites, alguns centros estudiosos do estrangeiro que abordam o clima, o tempo, a geologia dos oceanos, e descobri que as placas da América do Sul estão sedimentadas. São placas baianas, estão adormecidas há milhões de anos. Não se movem, estão em berço esplêndido, sono profundo. Não vão acordar agora. E de que daqui para a África, do litoral brasileiro, tem 8.513 quilômetros e aproximadamente 8.400 praias identificadas. Até a África, nós temos aí 2.000 quilômetros. Isso significa que a média de profundidade do Oceano Atlântico varia entre 2 a 4 quilômetros. Portanto, não é um oceano muito profundo, porque o Pacífico tem precipícios que descem a 12 quilômetros de profundidade, como a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo das águas abissais dos oceanos. Dessa maneira, eu fui descobrindo que a informação não tinha sentido científico. Mas os guias daquele homem disseram, e ele veio fazer um anúncio fúnebre, era preciso, pois, comparar as informações. E eu então anunciei aos amigos que não encontrei base científica. O que tínhamos que fazer agora era aguardar. Vamos aguardar que o vaticínio se cumpra. E no dia 19 de dezembro, na Praça do Campo Grande, creio que muita gente foi para o movimento Você e a Paz, tínhamos mais de 30.000 pessoas. Eu disse: Divaldo, é nosso último encontro, né? Ele disse: por que, meu filho? Eu disse: porque o homem anunciou aí que vem um tsunami que vai destruir toda a costa brasileira e Salvador não escapa. É mesmo. Contei a ele o episódio e disse: quando é? De 22 de dezembro, daqui a 2 dias, até o dia 6. Pode ser qualquer dia. Você garante a palestra no Fiesta no dia 25, às 10 horas da manhã, comemorando o aniversário de Jesus e os 102 anos da FEB? Ele disse: se o tsunami for depois, eu garanto a palestra. Se for antes, não. Estaremos ambos mortos. E que beleza. E aí veio o dia 25, a palestra, 2.000 pessoas lotaram o Fiesta. De lá nós viajamos para o interior e nada. Esperei então no interior. Quando minha irmã, hospedada com ela, me perguntou: que dia você volta para Salvador após o recesso do setor onde eu trabalho? Eu disse: bom, eu volto no dia 7. Ela disse: 7 dias, que a cidade será destruída dia 6. Se você estiver em Salvador, você não está bagaceira? Por que eu vou chegar antes para morrer? Não, eu vou estar bagaceira dia 7. Então eu vou no domingo e não na sexta, no sábado. Viajei no domingo, cheguei aqui tudo inteiro. Oh, meu Deus. Então o homem errou. E é curioso que ele não voltou para dizer que guias eram esses, por que erraram, por que se equivocaram. Não voltou para dizer e saiu completamente de mídia. Se ele desejava 15 segundos de fama, os teve. Se ele quis enganar a muita gente, conseguiu. Mas conseguiu enganar os tolos, os que não estudam, os que não pesquisam, as pessoas superficiais. Porque estamos no momento de análise. Nota-se na Terra o aumento do senso crítico das pessoas. As pessoas estão mais questionadoras e ao mesmo tempo isso está nos levando à polarização.
estamos adotando atitudes radicais. Ou é 8 ou é 80. Ou você segue minha ideologia, eu lhe esmago, eu lhe mato, eu lhe esbagaço, eu lhe destruo, eu lhe desintegro. Então estamos na era dos extremos. E como diria Buda, ao estabelecer a sua doutrina nas 4 nobres verdades, o sofrimento, as causas do sofrimento, a necessidade que temos de nos libertar do sofrimento e os caminhos para se libertar do sofrimento, os métodos que ele estabeleceu, o caminho óctuplo. Naturalmente, Buda diz que todo extremo é perigoso. Porque se o indivíduo vive no mundo, é mundano. Se afasta do mundo com medo de se contaminar com o pecado do mundo, é covarde. Então, nem no mundo entregue a devassidão e nem foragido numa caverna tentando se santificar, como fez Santo Antão, um dos santos da Igreja Católica. Ele foi tentado por Satanás desde que nasceu até os 80 anos de idade e resistiu a todas as artimanhas de Satanás. Quando fez 80 anos de idade, Satanás cansou, porque até Satanás cansa, se aproximou dele e disse: Antão, são 80 anos de perturbação e você resistiu a todas as investidas que eu fiz, monetárias, de sexo, de bebida, de prazeres. Cansei. Eu vou atentar outro mais fácil, porque você realmente não conseguiu. Ele então baixou os braços e disse: graças a Deus me santifiquei. Satanás pegou ele pela vaidade. Quando ele disse que se santificou, demonstrou a presunção de ter conquistado o que não tinha. Que o fato de resistir a Satanás não significa necessariamente que o indivíduo se santificou. Apenas que reagiu. Talvez não tenha agido durante a vida. O processo de santificação é muito mais complexo. É muito mais profundo, porque é uma viagem para iluminar a sombra. Para iluminar o ego. Não é uma conquista fora, não é o combate a um adversário mitológico de chifre, que cheira a enxofre, que tem rabo, que tem cauda. Não é isso. Esses são seres mitológicos que a mitologia criou e a crença popular caracterizou através de uma alegoria, de uma caricatura. Não. Os demônios são internos, são dentro de nós. E eles respondem por nomes próprios. Ele tem nome, sobrenome, RG e CPF. Vaidade, presunção, orgulho, avareza, inveja. Esses são os demônios que têm que ser combatidos. Essa terra gigantesca, hoje com 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. E Emmanuel retratando aquele planeta criado, as suas eras, em que os animais, as plantas vão surgindo paulatinamente e a cada ciclo de 100 mil anos vão desaparecendo, como afirma Joana de Ângeles na sua série psicológica. Os seres vão desaparecendo aproximadamente a ciclos de 100 mil a 150 mil anos, animais, e são substituídos por espécies mais avançadas. Seria a tese defendida por Lamarck, mais tarde esposada por Charles Robert Darwin e também por Russell Wallace, ao estabelecer o transformismo, demonstrando de que a divindade não dá saltos. A natureza, ela é feita por sucessivas aproximações, e nas aproximações o ser vai se fortalecendo para resistir aos embates da própria evolução. Os embates do meio, os embates mesológicos, os embates climáticos. Se hoje nós temos 32 dentes na boca, entre caninos, molares, premolares e incisivos, mas quando éramos primitivos nós tínhamos 48. Alguns com 4 raízes, o que não valia a pena ser dentista naqueles dias. Hoje, nossos dentes no máximo têm 3 raízes, o normal é 2. E são facilmente arrancáveis, porque depois do fogo, amaciamos os alimentos.
Nós não vamos mais rasgar uma carne crua. O fogo faz isso. E eu passo a comer carne assada, carne à milanesa, carne bem macia. Hoje estamos na era dos patês, das papinhas, de modo que qualquer pessoa banguela vive muito bem. Use corega ou não, seria ótimo, porque os alimentos todos são fáceis. Acabo de entrar aqui próximo, numa padaria fantástica, numa delicatessen. Todos os alimentos que eu notei, ali qualquer pessoa desdentada comeria tranquilamente, porque tudo é macio, não há mais nada para ser rasgado, osso. Vai se buscar o tutano na intimidade do osso, como faziam os grandes carnívoros do passado, e o próprio homem. Aliás, é um belo filme que vale a pena assistir, A Guerra do Fogo. Uma película extraordinária, filmada tanto no Quênia quanto no Canadá, totalmente mudo, demonstrando uma civilização de 40 mil anos atrás, lutando pela posse do fogo. Como eles lutavam para comer qualquer tipo de carne, roíam os ossos das grandes feras abatidas para se manterem. Mas a evolução nos tirou os dentes, nos tirou os pelos. O homem primitivo de 150 mil anos atrás, de Neandertal, de Java, de Cro-Magnon, o Homo habilis, ele tinha muito mais pelo, porque ele ia para a luta e ele precisava se proteger contra o frio, contra a intempérie, contra os grandes animais. Hoje, homens e mulheres têm cabelo na cabeça, nas axilas e nas regiões pubianas. É o máximo, salvo o Tony Ramos da vida. Com essas exceções, todos nós estamos ficando carecas, desdentadas, que é o nosso processo evolutivo. Eu noto isso quando se mostra os ETs. Todo ET não tem dente e normalmente é careca, da cabeça grande, para demonstrar de que ali está um cérebro gigantesco que pensa. Ele é inteligente, que faz aquela nave, aquelas armas de guerra, enquanto o nosso cérebro só tem 1,3 kg, constituído de 60 bilhões, aproximadamente 60 bilhões de neurônios, que através das sinapses neuronais dos axônios se comunicam entre si através de sofisticados equipamentos eletroquímicos, onde transmite a informação de um para o outro, enquanto não é visitado pelo mal de Alzheimer. Como me disse a doutora Ruth Brasil Mesquita, esta grande autoridade em psicologia, quando eu pedi a ela uma definição do mal de Alzheimer, ela disse: o mal de Alzheimer, Marcel, me parece um blackout numa cidade. Ele vai apagando os bairros. Boca do Rio, Imbuí, a luz acaba em Alphaville, Brotas, Barbalho, ele vai apagando bairros, até um dia que o Alzheimer baixa a chave geral e joga a cidade na escuridão completa. Eu achei uma definição formidável, extraordinária. Realmente o indivíduo começa a esquecer coisas bobas, uma chave, uma coisa, um recado, depois vai apagando a memória mais recente e depois ele fica com a memória mais antiga. Até o momento, digo isso porque convivi com meu pai, 12 anos portador do Alzheimer, a ponto de, ao final, 12 anos depois, combatido com o Alois, a medicação mais poderosa nessa área, ele próprio não mais me reconhecia. Quando eu lhe perguntava quantos filhos, ele disse: não tive filhos. Ele disse: mas o senhor não tem um filho na Bahia? Tem, ele mora lá em Salvador. O nome dele, Mário. Eu disse: não, é Marcel. Ah, é você? Ah, eu esqueci o nome. Parecia que ele tinha curto-circuito. Ora lembrava, ora esquecia. Mas foi levando até que finalmente o eclipse total lhe tomou conta do cérebro. Que humanidade extraordinária que está vivendo. E foi essa humanidade que vai vivendo neste corpo, que vai sendo modificado pela natureza lentamente, alterando-lhe o conteúdo, a morfologia, a anatomia, até chegar ao padrão da atualidade, e construiu a filosofia pré-socrática, e construiu a ciência, a matemática, a religião, mas inicialmente começou adorando pedras, na litolatria. Depois adorou vegetais, na fitolatria.
depois migrou para os animais na zoolatria e finalmente chegou aos deuses na mitologia. Passou a adorar os deuses até construir a religião, e dentro da religião incorporou os mitos ancestrais, tentando dizer que em algum momento Deus, a inteligência suprema, Brahma, Yahvé, Jeová, Deus tem muitos nomes, causa primária, naturas naturandis, de Baruch Spinoza, e outras expressões, Deus se arrependeu de ter feito a criatura humana, conforme está no Gênesis. E quando Deus se arrependeu de ter feito a criatura humana, o que demonstra um Deus com paixões humanas, faz o homem, faz a mulher, e depois disse, não é bem isso que eu queria fazer. Tinha feito uma assessoria antes, pedido um estudo de assessoria, de planejamento. Talvez os anjos dissessem, Senhor, vai dar muito problema. Homem e mulher junto, então, é problema em dobro. Faça bicho, faça planta, porque os dois são muito complicados. Aí a divindade nem teria iniciado, mas ele fez. Aí ele resolve destruir no primeiro grande tsunami da história, o dilúvio bíblico, em que Noé e o próprio Moisés que narrou, nem original é, porque se nós formos para a Babilônia, a Suméria, encontraremos a narrativa de Gilgamesh. Gilgamesh é uma narrativa de mais de 400 anos antes de Noé, de Moisés. E ele vai narrar também que foi convocado pelos deuses a fazer uma arca, colocar um par de cada animal, macho e fêmea, e salvar os animais terrestres. Porque os peixes adoraram o dilúvio. Quem não gostou foram as aves, foram os mamíferos, mas o peixe adorou, porque ele passou a ter a terra inteira como lagoa para navegar. Mas o restante não. Gilgamesh fez o mesmo papel. Noé se apropriou da ideia e a adaptou para o contexto judaico, em que um varão, com sua família, os 3 filhos, Cã, Jafé e Sem, construiria uma barca gigantesca e navegaria durante 40 dias e 40 noites durante a chuva. Parte dela caiu aqui em Salvador recentemente, um dilúvio de madrugada, e salvou esses animais. Então a Terra sofre a sua primeira convulsão, a sua primeira grande transição geológica. Era de se aguardar, portanto, que a próxima destruição fosse de fogo, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo, porque as 2 cidades eram pecaminosas. É a compreensão ainda muito infantil e ingênua de que Deus ira-se. E quando Deus tem a ira divina, Ele, em vez de modificar os filhos pela educação, Ele destrói os filhos para erradicar o mal. Ele faz uma coivara e queima os filhos no fogo, ou mata no afogamento. Então por que os fez? Porque também permitiu a edificação da filosofia, da ciência, com tanta construção hoje bela. Por que é que Deus iria destruir a terra no tsunami que explodiu no dia 26 de dezembro de 2004? Fez agora 14 anos. E acabou com tudo em 13 países. Na Indonésia, nas Ilhas Fifi, no Sri Lanka, na Índia, em vários países da Ásia, onde o maremoto que aconteceu debaixo do Índico sugou o Oceano Índico por cerca de 800 metros. Ele recuou para preencher o vácuo. E quando ele recuou, ele voltou com ondas que andavam a 800 km por hora. E ao atingir as praias sem qualquer aviso, ceifou a vida de 226.307 pessoas, segundo dados dos observatórios da EGA que nós analisamos hoje à tarde. Aquelas pessoas foram despedaçadas, a água chegando com uma força descomunal. O tsunami daqueles dias, ou aquele terremoto no fundo do leito oceânico, foi tão violento que dizem os geólogos que o piso da Europa subiu 1 centímetro. Toda a Europa está mais alta 1 centímetro. E a Terra, que era um geóide, que é uma forma geométrica, levemente achatada nos polos, está mais redonda. A Terra está mais arredondada depois daquele tsunami.
alterou completamente a paisagem do globo terrestre. E é de se perguntar quando será o próximo. Que o Haiti viveu um terremoto em 2010, que matou mais de 250 mil pessoas na capital, inclusive a brasileira Zilda Arnes. A notável médica pediatra que ensinava o soro caseiro a 18 religiosos dentro de uma catedral. Quando a catedral se desmoronou e ela morreu instantaneamente esmagada. Eu a conheci aqui em Salvador, quando vi Divaldo entregar a ela o título de Você e a Paz, pelo sucesso do soro caseiro que ela desenvolveu para a pastoral da infância e da juventude da Igreja Católica. Naturalmente, que muitas vozes se levantam para proclamar que estes são dias de transição. E nós acreditamos que sim. Mas de que tipo de transição estamos falando? É que a maioria das pessoas se agarra à transição planetária como se ela fosse os fenômenos climatéricos. A Terra sempre teve terremoto. As terras sempre teve tsunami, geleiras, épocas de seca, épocas de frio, eras glaciais, épocas tórridas de grande calor. A Terra sempre teve. Ah, mas não matava tanta gente quanto mata hoje, mas é óbvio. Hoje a Terra tem 7 bilhões e meio de pessoas à disposição da morte. Na época ela não tinha tanta gente para ceifar o pescoço de tanta gente. Imagine que em 1900, 118 anos atrás, a Terra tinha 1 bilhão de habitantes. Em 118 anos, a gente colocou 6 bilhões e meio a mais. Se vivia em 1900 aqui no Brasil, segundo dados do IBGE, a expectativa de vida no Brasil há 118 anos atrás, quando morreu o Dr. Bezerra de Menezes, abril de 1900, ele veio a desencarnar, a idade no Brasil, o limite era 45 anos de idade. A maior parte dessa sala estava tudo morta. Estava fazendo palestra para defunto. Não tinha mais ninguém aqui encarnado. Poucos estavam aqui. Hoje a expectativa de vida no Brasil acaba de saltar, de acordo com dados do IBGE de 2010. Agora o homem é 73 anos, a mulher 75. Na Europa, no Japão, já é 80. Em regiões do Cáucaso já é 90 para 100. O que me leva animadamente a prever que dentro de 20 ou 30 anos a expectativa de vida romperá os 100 anos. Mas a questão não é só viver 100 anos, é viver 100 anos com qualidade. Viver como um mulambo, um bagaço, totalmente jogado em cima de uma cama, não é viver, é sobreviver ou vegetar. Nós queremos chegar aos 100 anos enxergando, ouvindo, podendo ainda caminhar, escrever, ler, alimentar-se por si só, sem sonda, sem ajuda de terceiros, sem a mão tremer no mal de Parkinson, seu problema da demência, da senilidade ou do Alzheimer. É isso. E isso a ciência está prometendo. Ela avança através da nanotecnologia, de medicamentos poderosos, cada vez mais sensíveis, menos invasivos, as cirurgias por laparoscopia, em que apenas 2 instrumentos penetram o indivíduo, uma iluminação em LED e os instrumentos cirúrgicos, 2 furos, faz a cirurgia, retira 24 horas, o indivíduo está em casa. Me contou Divaldo que quando o irmão dele fez cirurgia de apendicite em Feira de Santana nos anos 30, primeiro tem que ficar no hospital 30 dias para se recuperar da cirurgia. E em casa 6 meses para cicatrizar. 7 meses de cirurgia de apendicite. Hoje em dia o pessoal perdeu o emprego. Vai fazer uma cirurgia de apendicite. Está demitido. Volta mais não. 7 meses fora. Nem com parto. Nem licença maternidade chega a tanto. O máximo são 180 dias em casos excepcionais. Como se vê, meu Deus, agora a cirurgia é feita rapidamente, se tira o apêndice infeccionado, se não houver septicemia, vazamento de líquido na cavidade abdominal, o indivíduo vai para casa com 2 furinhos, mais nada, poucos dias está de volta ao trabalho. Como as cirurgias de catarata, que são feitas hoje praticamente em mutirão, há alguns anos atrás era tão complicado trocar o cristalino velho por um cristalino novo, hoje é rotina. E as cirurgias para esterilizar o homem, a vasectomia,
virou banalidade. Na China é feito em rodoviária. O indivíduo desembarca, lá tem um funcionário do governo chinês, está vasectomizado, não, entra ali e faz. O entra, já sai vasectomizado. O que o governo da China não quer é mais gente. Ela já tem 1,5 bilhão. Xi Jinping, o atual presidente, praticamente vitalício, ele quer diminuir a natalidade, não esteriliza o povo. Na Índia, a pílula anticoncepcional virou jujuba, é distribuída para o problema é não ter mais gente, que ainda tem 1 bilhão de pessoas. Não se quer mais. E tem taxas bem menores do que a nossa. Porque a Índia, o ano passado, com 1 bilhão de pessoas, teve 30 mil assassinatos. E nós, com 204 milhões, 800 a menos do que a China, matamos 60 mil pessoas assassinadas o ano passado. Isso significa, portanto, que o Brasil matou mais gente no ano passado do que a Síria, que está em guerra há 7 anos e já matou 550 mil pessoas na Síria, através desse ditador sanguinário, esse canibal que não abandona o poder, prefere destruir o país e matar o povo, mas o poder não larga. Isso, quando desencarnar, vai vir para o Brau. Que inferno falar umas 4 léguas. Tão perverso que esse homem é. Fique indignado. Não pegue minha capacidade de indignação. Submeter o povo a esta humilhação. As cenas que estão vindo das crianças com a cabeça rachada. A menina que esta semana, cuja foto viralizou, fechou os olhos da boneca para ela não ver a desgraça que toma conta do país, a destruição. Parece que nem você, minha pequena, deve ver o horror da guerra que destrói tudo, arrasa a civilização e não dá nem o norte. Isso sim que é transição. A transição não são esses acidentes geológicos. Isso sempre teve a Terra e sempre terá, porque ela está se ajustando para a sua finalidade como um mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, a temperatura dos planetas é padrão. É uma temperatura suave, equilibrada, gostosa. Ela não tem altos e baixos. É típico de planetas em regeneração. A transição planetária que Manuel Filomeno de Miranda se refere nas suas 3 monumentais obras: Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, a trilogia, são essas mudanças humanas. Uma igreja que elege um Papa argentino e está lutando para devolver o frescor da mensagem de Jesus às entranhas bolorentas da igreja. O que está mudando é não aceitarmos mais a corrupção de maneira passiva como aceitamos até agora. Ver os enormes desvios de dinheiro e fazer de conta, não é comigo, eu estou muito bem, até precisar do hospital, da creche, da estrada, do policial e não ter, porque o dinheiro foi desviado por determinados crápulas vestidos de paletó e gravata, ou de taillé, porque tem mulher também envolvida. Isso que não estamos mais tolerando. Não estamos mais tolerando o feminicídio. A companheira ser morta pelo seu próprio companheiro, a quem ela deu filhos, lhe honorificando o nome. E depois ser morta, ser estrangulada, ser estuprada. Olhemos o exemplo de Maria da Penha, cujo marido tentou matá-la de 3 maneiras insidiosas. Não só jogou ela em uma piscina para matá-la afogada, não conseguiu. Cobriu-a com um fio para matar, eletrocutada, não conseguiu, só queimou a pele dela. E não desistindo da função, ele foi então meter-lhe uma bala na coluna, tornando ela paraplégica. A notável farmacêutica do Ceará, que é cidadã soteropolitana por decreto, ela ganhou a medalha Tomé de Souza e o título de cidadã soteropolitana. Ela foi numa cadeira de roda para Brasília, não desistiu da vida. Ela foi percorrer os gabinetes e pedir uma lei que agravasse o feminicídio e também a morte das mulheres, o espancamento das companheiras dentro de casa pelos seus próprios maridos e cônjuges. E logrou. A lei leva o nome dela. Isso é transição. Pessoas que estão saindo da indiferença, do amolecimento, da invisibilidade, para lutarem pela dignificação de outras pessoas. Estamos notando
nascimento de espíritos geniais, meninos de 10, 11, 7 anos de idade, que estão deslumbrando no México, o menino González, com apenas 10 anos de idade, dando aula de anatomia para catedráticos e doutores e PhD, gênios na música, na pintura, na estatuária, na arte, na cibernética, o menino americano que criou um reator nuclear na garagem de casa, usando materiais simples, a australiana que vem encantando o mundo com seus 11 anos de idade, a russa de 11 anos que pinta monstruosamente paisagem que ela disse que seria de Marte, de onde ela vem. Eu sou marciana, agora estou reencarnado na Terra, mas eu morava numa colônia em Marte, e desenha uns desenhos que fogem completamente ao habitual, quando ela nunca vê essas gravuras na televisão. Estamos começando a ver esse cenário, mas ele não é para agora. A mudança ainda vai ser lenta. Quando perguntamos a Divaldo acerca de 4 anos atrás, no encontro na casa, residência dele, numa ceia que ele ofereceu a 50 pessoas por volta de 5 da tarde, ali estava Sueli Caldas Schubert, a notável escritora de Juiz de Fora, ali estavam pesquisadores, muita gente do Paraná, caravanas que vinham para o movimento Você e a Paz, era dezembro. Alguém no meio dos silêncios de Divaldo, o que é que os guias espirituais que lhe assistem dizem sobre a grande transição planetária que vive hoje a Terra? O avanço do mal. Divaldo pediu que todos desligassem os celulares, que eu vou dizer não é para gravar. E disse uma parte que não foi gravada. Ele disse: os guias têm me anunciado que vai ficar pior. Não descemos ainda ao fundo do poço. Não chegamos, estamos em queda livre. Ainda vamos ver coisas mais hediondas do que está aí. Pai que mata filho, filho que estrangula pai, companheiros que matam de maneira violenta suas companheiras, e elas também o fazem. Os assaltos, os crimes hediondos, os assassinatos bárbaros, as guerras com utilização de armas químicas, em que quem manda não quer nem saber o que é que vai acontecer com a pele de crianças, de idosos, que se queimem tudo, mas que saia do meu caminho. O que eu quero é o poder, para depois governar terra arrasada, terra tombada, governar cemitério como se fosse um coveiro maldito. Vai ser pior. Ainda tem coisa pior, anunciam os espíritos. Aí eu recordo do livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: por que é que a miúde na terra o mal sobreleva o bem? Por timidez dos bons. Quando os bons quiserem, preponderarão. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Então é necessário que os bons, os evangelizados, os que pactuaram com Jesus, saiam da sua inércia, saiam da sua indiferença e conquistem os espaços sociais, porque não há vácuo. Onde há vácuo, alguém preenche. Onde alguém se isenta, onde alguém se afasta, onde o terreno não medra trigo, medra o escauracho, a tiririca, a erva ruim. Mas ninguém plantou? Não, os pássaros jogaram, nasce por si só. A erva ruim nasce por si só, a erva boa tem que ser plantada. É necessário, pois, que os discípulos de Jesus, da nova era, que estamos construindo e edificando o mundo novo, eminentemente com plataforma espiritual, porque a plataforma que está aí é materialista. Todos os anos que eu vejo no Natal, quando acaba o Natal, que não é mais de Jesus, é do abominável Homem das Neves, garoto propaganda do refrigerante afrodescendente. Quando é janeiro, as estatísticas são: neste Natal se vendeu 10% mais do que o Natal do ano anterior. A plataforma, praticamente, de tudo que a gente diz, faz, pensa, é uma plataforma materialista. O que é que eu vou ganhar com isso? Qual é o meu retorno disto? E a minha contrapartida? Eu levo o que se entrar? É sempre assim. Ninguém admite perder. Mas perder? Perder o quê? Eu não tenho. Eu sou herdeiro de Deus. Deus é meu Pai nosso. Tudo que Ele tem é meu. Mas eu só posso ter para uso.
não posso ser dono, porque para ser dono eu tenho que aguardar meu pai morrer. E pai morrer está difícil. Deus, o velho resiste firme. Ele está aí pelo menos eternamente. Pelo menos há 15 bilhões de anos, Deus está inteiro. Sem Alzheimer, sem Parkinson, inteirão. Então eu nunca serei herdeiro de Deus enquanto ele não morrer, porque só há espólio, só há herança quando há morte. Enquanto eu estou vivo, eu estou no usufruto dos meus bens. Na hora que eu morro, o que eu tenho deixo como herança. Então nunca serei herdeiro de Deus, serei usufrutuário das coisas divinas, que as tenho sem dominá-las e as passo adiante. O homem mais rico do mundo acaba de superar 100 bilhões de dólares. Microsoft ficou para trás. Bill Gates agora é favelado. Acabou. O homem mais rico do mundo tem 100 bilhões de dólares, mas vai morrer e não poderá levar $1 furado no caixão. Porque tudo que eu tenho deixo, tudo que eu sou e tudo que eu sei, levo. Essa verdade filosófica, teológica, ela é devastadora para os nossos dias. Por isso que o discurso espírita é inquietante, porque fala de morte, fala de vida, fala de transcendência, propõe uma outra plataforma para eu pensar e ajuizar o mundo em que eu estou. Sim, ele está em transição planetária, mas para onde eu estou indo? Um planeta de regeneração, onde o egoísmo vai diminuir, será minoria, e a maioria vai voltar-se ao bem. Vamos eliminar as diferenças. Cada um vai estar na sua cultura, esposando sua religião, mas não vai haver mais intolerância religiosa. Eu aceitarei o outro como o outro é, não como eu gostaria que ele fosse. Ele vai entender a vida pela cartilha que lhe foi ensinada, não pela minha. E poderemos conviver juntos. Como o ano passado tivemos aí o padre Manuel Amarante, que veio para o aniversário de Valdo em maio e veio para o movimento Você é a Paz, participou de todas as praças e encantou muita gente no Campo Grande. Um padre no movimento encabeçado por um religioso espírita, falando que leu Manuel Filomeno de Miranda e acredita que Joana de Andes é a mentora de Divaldo. Certamente talvez católicos ali dizem: meu Deus, Satanás pregando quaresma. Alterou tudo. O padre está dizendo que acredita essas coisas. Está tudo virado mesmo. Estamos começando a ver religiosos se aproximando do outro para estreitar laços. Não podemos mais erguer muros. Já erguemos demais e os muros sempre nos dividem. Precisamos agora ser pessoas pontes, nos aproximarmos do outro. E eu não vou tentar convencer o outro de nada, nem doutriná-lo, nem fazer lavagem cerebral na cabeça dele. Vou dialogar com ele porque há coisas em comuns: a solidariedade, a fraternidade, a ternura, o respeito. Precisamos fazer uma sociedade melhor. Basta viver com ética, com nobreza. Não é difícil cumprir os deveres. Desde o ano passado, acumulando 3 multas de trânsito por excesso de velocidade. Olha que ridículo. Algumas pistas de Salvador são 40, eu passei a 47, 48, toma multa, porque extrapolei os 20% a mais. Aí esse ano eu disse a mim mesmo: esse ano não dou multa a ninguém. A velocidade é 40, vou a 30. É 80, vou 75. 60, passo a 56. Mas não paro. Agora estou na maciota, me controlando, na máquina poderosa de 1.6. Mas quando salto pelas estradas da Bahia, que não tem chupa-cabra, que não tem devorador de meu imposto, enterro o pé, ponho na quinta e o carro vai a 180, 160. É o normal porque eu viajo. Quem quiser, experimente comigo amanhã de tarde em Pairará. No instante eu chego. É bem aí, Irará. Atravesso numa rapidez. Apenas eu noto uma coisa: quando eu vou até 80, os amigos espirituais estão dentro do carro. Quando eu passo de 100, todos eles saem. Eu não consegui entender essa lógica.
Não sei porquê. Já morreram mesmo. Não podem redesencarnar. Não podem, já estão desencarnados. Eu é que posso partir. Mas quando ele viaja, aí descarrega, aqui não tem fiscalização, o cara está perdido, aí eu volto bem no meio da pista mesmo, entre as duas, e o carro vai, fantástico, aquela coisa pesada, depois eu só paro quando tem quebra-mola, mas e que não tem, graças a Deus, o exército fechou tudo, né? Dessa maneira, a transição está aí nos convocando a um comportamento ético, na fila, com o outro, no atendimento. Não falar tão alto que o outro não é surdo, nem falar tão baixo achando que o outro vai escutar. Usar um tom agradável, falar o suficiente, não dizer mais do que o necessário, para não fazer autobiografia, porque estamos na época das celebridades. Todos querem brilhar nos BBBs da vida, nas casas fechadas, querem ficar ali sendo bisbilhotados durante meses para depois sair e apagarem-se na depressão, na síndrome do pânico, na angústia, quando o indivíduo sai dos holofotes. Nós temos muitas celebridades, depois que se apagaram, caíram no alcoolismo, estão internadas em casas de clínicas médicas por causa de abuso sexual, fumo, completamente destruídos. Será uma pessoa comum? Será que é difícil? É verdade que Hermógenes, o professor Hermógenes, falava da normose, que defende também a tese de Cacavera e de Roberto Crema, que aliás vão estar em Salvador nos próximos meses, numa jornada do Fiesta, com Iris e Cláudio Sinotti, um seminário imperdível. Mas a normose não é ser igual, não é ser rotineiro. Estamos encontrando muito homem e a mulher da transição planetária mergulhado na rotina, que mata o casamento, que mata a vida, que mata o colorido. É preciso colocar bom humor, botar alegria, ter vontade de viver. Hoje eu me encontrava tão estressado, com sintomas tão danosos do estresse que estou vivendo nas últimas 2 semanas, por razões profissionais e outras, que não me aguentei e mandei o WhatsApp para o nosso Divaldo, que está aí no Paraná. Ele estava no hotel. Comentei a minha situação de estresse ao extremo, calafrios, uma série de sensações desagradáveis. Eu notei as bandinhas ficarem azuis. Divaldo leu. Minutos depois, meu filho, consultei o Dr. Bezerra de Menezes. Ele disse que é estresse. Use essa medicação homeopática que ele está lhe passando. Me passou o nome. Eu digo, mas meu Deus, que bênção. Encontrar um amigo de via eletrônica tão ocupado, aos 90 anos de idade, que ainda me socorre e é capaz de interpretar o pensamento do benfeitor honorável Bezerra de Menezes e me mandar um receituário hoje pela manhã, que amanhã vou aviar em alguma farmácia de manipulação para começar a tomar as gotas, passado pelo querido e inesquecível benfeitor cearense, o médico dos pobres. A preocupação com o outro. Ele pode não imaginar que o gesto foi simples, mas como teve significado para a gente. A dádiva para nós pode ser pequena, mas para o outro pode ser decisiva. Uma palavra. E aqui permito ainda registrar também um episódio de minha descolorida existência. Eu me encontrava no shopping de Salvador para almoçar com uma grande amiga minha da federação, quando passou por mim um casal de uma cidade do extremo sul da Bahia. O casal me reconheceu, da Semana Espírita, que eu vou lá frequentemente no mês de setembro. Oi, Marcelo. Disse, oi. E eu continuei olhando os sorvetes. Eu estava de olho a um visor de sorvete. A amiga me tocou o ombro e disse, Marcelo, mas que delicadeza. O casal, eu notei que os olhos brilharam quando lhe viram. Devem ter por você um afeto imenso. Você olhou o sorvete o tempo todo, os cumprimentou rapidamente e voltou para o sorvete. O sorvete, Marcelo, não vai correr das latas. Mas o casal vai sumir daqui a pouco das vistas. Eu fiquei corado na frente dela, mas eu agradeço a Deus, quem me dera nós tivéssemos uma pessoa para nos corrigir diariamente desses pequenos deslizes sociais. Nós temos o guia, é que a gente não dá antena a ele.
não nos antenamos pelo dizer, pela intuição, pela inspiração. Isso não é o comportamento. Volte lá e refaça. Aí eu vi que o casal se sentou para comer umas coxinhas, um refrigerante. Eu larguei tudo que estava fazendo e voltei lá. Me sentei 5 minutos com ele. A senhora chorou. Marcelo, é tão bom lhe rever aqui. Você vai esse ano? Não tem uma agenda. Mas o ano passado foi tão bom aquilo que você falou. Fiquei 5 minutos com ele. Não perdi 5 minutos. Eu ganhei 5 minutos e dividi com aquelas almas, aqueles corações bondosos que estavam ali na capital de passagem. Como muitas vezes deixamos passar isso, que façamos a nossa transição pessoal, do homem velho para o homem novo, da mulher arcaica, atrasada, para a mulher nova. A era nova pede pessoas sensíveis, pessoas musicais, pessoas alegres, que entendem as causas da dor e por isso compreendem os efeitos. A grande vantagem do Espiritismo em nossas vidas é que ele equaciona as causas. Fica mais fácil entender a dor. Aí está equacionado. Eu sofro e sei por que é que sofro. Fica lógico. Aí a minha resignação passa a ser dinâmica, nunca estática. A resignação estática é aquela, é o que Deus quer. Eu não posso fazer nada. Maktub, está escrito nas estrelas, diriam os muçulmanos. E me acomodo na dor, fazendo de mim um apenado. Aí me vitimizo para chamar a atenção do outro. Você está mal, né? Estou no bagaço. Estou com tanta pena, obrigado. Aí o outro, estou com pena, obrigado. E de tanta pena faço um travesseiro ou um colchão. Eu não quero que ninguém sinta pena de mim. Eu quero que as pessoas me amem, se possível, gostem de mim, me prestigiem, para eu devolver a elas a mesma coisa. Essa semana recebi um meme na internet, um desenho animado, mudo. Um ratinho subiu uma serra e no topo da serra tinha uma placa dizendo Serra do Eco. Serra do Eco. Aí o ratinho, sem palavra, usou a palavra amor e saiu da boca dele um coração. Ele deve ter gritado amor. E o terceiro desenho era vários amores saíram da montanha e caíram soterrando o ratinho feliz. Ele podia ter sido ódio, vingança, queijo, mato gato. Ele falou amor e o eco devolveu a ele. Receberemos sempre conforme a gente dê. É a lei da vida. Portanto, deve ser aproveitado esse momento. Quando o Divaldo me diz, nas nossas viagens, como há 15 dias viajei com ele para Fortaleza, passamos 3 dias juntos, fui como assessor dele, inclusive, para empurrar a cadeira de roda, evitando que ele machucasse mais ainda o ciático, e ele me falar de que quando chegar ao além, o que não está longe, ele quer passar só 5 anos no além. Eu disse, como assim? Ele disse, eu quero voltar, Marcelo. Eu quero chegar no além, dar um alô para a família. Tchau. Eu não vou perder a transição planetária. Eu quero estar na Terra reencarnado, quando a coisa vier a acontecer. Assistir daqui, assistir de camarote, sala VIP. Eu quero ir para a galera. Eu quero descer ao mundo, meu filho. Estar lá entre as pessoas. Quero me reencarnar de novo no Pau da Lima. Quem sabe nascer dentro da Mansão do Caminho, na maternidade Marieta Pereira da Silva, que ele inaugurou em homenagem à mãe de tio Nilson. Mas que lógica. Talvez vejo muita gente dizendo, eu quero desencarnar e ir para o nosso lado. Alvorada nova, almas irmãs, botaram uma rede de 2 nuvens e repousaram o pé de espírito, estou acabado, cansaço. Oh, meu Deus do céu. Eu quando entro nos cemitérios vejo aquelas lápides. Aqui jaz fulano de tal, descanso eterno. Não dá vontade de dar risada. Se o próprio morto estiver olhando, descansando eu estou trabalhando pela minha evolução mais do que antes. Agora que estou fora do corpo, tenho muito mais o que fazer. Aqui somos quantos? Quase 100 pessoas encarnadas. Se viemos acompanhados por 2 espíritos, temos 300 pessoas na sala. 200 fora da matéria, 100. Quem são?
o que pensam, o que fazem, como gostariam de estar no nosso lugar, como desejariam ardentemente estarem reencarnados, porque desencarnados muitas vezes estão diante de suas vítimas, de seus erros, das suas quedas. Mergulhados no corpo, o corpo agiria como um mata-borrão, apagando momentaneamente o que fizeram. Eles gostariam de estar aqui para evoluir. Eis a transição que eu vejo com otimismo. O país está em crise, ótimo. Da crise sairemos melhor. É depois que eu pego a doença que meu sistema imunológico se fortalece. Se eu tomo a vacina, é a doença atenuada para ensinar meu sistema imunológico como me defender quando a doença aparecer. Eu estou vacinado contra a febre amarela desde o ano 2000. Delirei 2 dias de febre, dando reação. Mas hoje, nem a amarela, nem a preta, nem a branca, nem a azul me pega. Estou vacinado, dizem os especialistas. Então, naturalmente, eu preciso enfrentar o desafio, não ter medo. O desafio foi feito para ser superado. Eis a mensagem espírita nesta jornada, que é a 6ª vez que a nossa ilustre anfitriã nos traz por aqui, para abri-la, nos dando essa honra, representando a Federação Espírita do Estado da Bahia, casa onde milito há 34 anos, para dizer da felicidade deste momento de transição, que devemos aproveitar, rogando a Jesus forças para atravessar esses dias caóticos e atingir a nossa plenitude. E ouçamos a poetisa que diria lá em Macaíba: rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajou, descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado.